Convidamos agora para fazer uso da palavra o ex-gerente jurídico e ex-diretor financeiro da FUNCEP, o senhor Luiz Carlos Caseta, também com 15 minutos. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Lia. E a culpa de eu estar aqui é do Cabreira, que eu não queria vir de jeito nenhum. Mas, pessoal, eu falava com o senhor Sérgio, antes de começar aqui mas essa composição da mesa é a mesma que tivemos na Câmara dos Deputados. Quem tem problemas com fé acredita muito em superstição, e por isso que ocupamos até a mesma posição. Eu queria mudar um pouquinho, o foco, e disse isso ao senhor Sérgio, porque, com toda franqueza, eu acho que nós temos que adequar a nossa forma de tratar os problemas às circunstâncias de cada momento. Nós tivemos um primeiro momento, que eu diria que era o momento certo de jogar pedra, de tentar forçar a atenção de todos para o que estava acontecendo nos fundos de pensão. Fomos beneficiados por interesses políticos que resultaram na queda do governo da Dilma e no afastamento da diretoria da FUNCEF, que seguramente iria quebrar todos os planos. Tive o cuidado de, na Câmara dos Deputados, dizer que não falaria uma só palavra daquilo que não tivesse como provar e que não faria imputações de qualquer natureza, dado que a discussão que se punha naquele momento era exclusivamente técnica e o momento e o foro de apuração de desvios de conduta definitivamente não passa diretamente por nós. Todos sabem, vários de nós se envolveram. A Greenfield era um processo na prateleira do Ministério Público Federal e vários de nós forneceram documentos, esclarecimentos, explicações sobre as operações e vocês conhecem o resultado disso. Dia desses, eu jantava com uma pessoa que foi do Conselho Deliberativo da Caixa, da FUNCEF, e ele me chamava a atenção para o cuidado que a gente tem que ter de não confundir todos no mesmo balaio. Tem gente que entrou com má fé, tem gente que entrou com ruindade, enfim. Mas eu acho que esse momento passou. Eu acho que esse momento, as nossas indignações podem continuar presentes, mas o nosso estágio é outro. E tanto é outro que essa entidade não existia e hoje tem 5.200 participantes. Com todas as dificuldades do caminho, é uma grande vitória. Tanto é uma grande vitória que nós já temos ação ajuizada, outras por ajuizar, e apesar de nós termos que acostumar com a realidade que os processos não têm a velocidade que nós desejaríamos, as questões estão colocadas de forma tecnicamente adequada e, no momento próprio, terão que ser resolvidas pelo Poder Judiciário. O nosso momento presente é outro. Em que medida nós estamos preparados para entender o que aconteceu? Em que medida nós estamos preparados para discutir os efeitos do que aconteceu? E em que medida nós estamos preparados para evitar que os fatos se repitam? E aí, vocês vão me permitir o pessimismo ou o cinismo, jamais controlaremos as injunções políticas em âmbito de fundos. O Dr. Paulo Werneck, que nos honrou permanecendo nos nossos trabalhos, uma pessoa de bem, tenho dele as melhores referências. Tenho também do Renato Vilela. E eu quero dizer para vocês que, nem tanto, as pessoas, de fato, não têm necessariamente a força
da estrutura para resistir a pressões em dados instantes. O que a gente percebe dos grandes erros que foram cometidos, sobretudo entre 2007 e 2012, resulta ou de um delírio em que se imaginava um crescimento da economia assim assado, um retorno assim assado de certos investimentos, ou de um projeto de poder. E nós vimos ali uma tempestade perfeita, porque você tinha as estatais dominadas por uma forma de pensar, nós tínhamos os órgãos de representação também com a mesma forma de pensar, e eu falo tanto os sindicais quanto aqueles que nós colocávamos na FUNSEF. Nós tínhamos os supervisores do sistema com o mesmo pensamento, e nós passamos a ser agentes desse mesmo pensamento. Então, eu diria para vocês, agora voltando para a parte que me interessa. Essa é uma reunião de trabalho de vocês, aqui as pessoas que estão aqui saíram do convívio da sua família, saíram de outras coisas que poderiam fazer e vieram aqui, suponho, tornar efetiva ou eficaz ou produtiva a dor. Estamos todos sofrendo uma redução de benefícios, porque uma pessoa que, como eu, tem 56 anos de idade e vai pagar durante 17 ou 18 anos contribuições extraordinárias, é muito pouco provável que eu venha a usufruir a recuperação desse benefício por muito tempo. Então, o que nós tivemos foi uma redução de benefícios. Tá bem. O que é possível fazer para diminuir o tamanho desse problema? Então, eu começo a tocar alguns aspectos que eu acho que vocês deveriam dar atenção na discussão que farão, que o primeiro deles, o Paulo tocou. O melhor desinfetante é o sol. Então, quando a lei menciona a transparência, a Constituição menciona, a lei menciona, e você apequena a transparência à resposta de interesses pessoais, então você não tem transparência. Hoje nós vivenciamos aqui uma situação que eu diria paradoxal. Ninguém era contra tornar público o resultado de uma análise, e ela não foi tornada pública. E aí, o meu ponto não é constranger, não. Eu tenho certeza, porque tenho o benefício de eventuais reuniões sociais, encontros com o Paulo, e ele era a favor desde o início. As circunstâncias da não divulgação é a circunstância do desconforto. Pois bem, o que é transparência para mim? Transparência para mim é a entidade dizer, afinal, qual é o seu passivo, dizer quais são os riscos envolvidos nesse passivo, em que o passivo judicial é apenas um componente. Então, dado a vocês, a Previc, em um dos seus relatórios, diz que a Caixa e a FUNSEF assumiram como premissa uma evolução de folha de 1%, quando durante 5 anos, ou coisa que vale, ela evoluiu 5,5%. Quem sabe fazer conta sabe o reflexo de 4,5% de redutor no passivo. O mesmo se dá com CTVA e outras questões. Muito bem. O que é transparência? Me dê o seu passivo, me dê a curva do passivo. Quando é que ele se realiza? Quais são os riscos que estão envolvidos nele? Porque senão o Paulo não tem a menor chance de fazer gestão. Zero. E aí, o problema é que a qualidade do técnico num fundo de pensão não é suficiente, porque a gestão dele não é de um asset. A gestão dele é fazer o dinheiro suficiente no momento próprio. Então nós precisamos conhecer também qual é o ativo. E aí, se você pega aquela assustadora informação do Renato Vilela, que nós temos investimento em 200 empresas, vocês vão me perdoar ser repetitivo, falei isso lá naquele dia na Câmara, o Brasil não tem 200 empresas que mereçam o nosso investimento. Ponto.
Não tem. E se tivesse, seria uma insanidade, porque nós não temos estrutura interna para gerir isso eficientemente. Então, eu passo para um ponto que seria lá na frente. Vocês têm que discutir a sério e formar opinião sem os exageros das nossas certezas. Vale a pena mesmo ter a estrutura predominantemente interna de gestão ou deveríamos terceirizar? Essa é uma discussão que tem que estar presente na discussão do participante, porque, por exemplo, passei um fenômeno parecido em 99. Quando nós chegamos em 99, eu fui diretor inicialmente de investimentos. Graças a Deus me livrei da carteira imobiliária e fiquei apenas com a financeira, que acumulava, no entanto, participações. Nós tínhamos 132 empresas, que nós conseguimos reduzir para 16, exceto private equities. Muito bem, que é o que manda a teoria. E como é que nós fizemos isso? Terceirização. Porque os caras queriam o filé mignon e levaram 30% de osso. E ele só foi dar performance depois que ele ajustou a carteira. Eu penso, Paulo, com toda a franqueza, que esse é um recurso que talvez fosse possível cogitar. Você junta 2, 3, 4, 5 FIPs, enfia num outro que presta e diz, meu amigo, ajeita para mim. Essa é uma questão que eu tenho opinião a favor. Vocês não têm que concordar com a minha opinião, mas vocês têm que refletir sobre ela. Uma das coisas que me assustam em Facebook, do qual eu sou um trapalhão, que de vez em quando eu falo mais do que devo, as pessoas entendem 30% do que eu falo, aí eu tento explicar e fica pior. E aí eu digo para vocês, com toda a franqueza, é tanto palpite sem ir aos dados. Vamos aos dados. Então vamos pensar o seguinte, olha, vamos ficar aqui na história da Accenture, né? Que hoje colocaram sob suspeição, eu fiquei tão surpreso. Primeiro, não sabia que a Accenture é a Arthur Andersen. E o que se colocou sob suspeição é o caso Enron. Aquela grande fraude, que também, em parte, chegou na Xerox, tudo naquela época. É claro que nós sabemos que as grandes empresas de auditoria e consultoria tiveram problemas seríssimos. Agora, será mesmo que nós vamos desqualificar o relatório sem olhá-lo? Vamos prestar atenção nos resultados? Então, eu falei uma vez num post desses quaisquer aí, eu disse, escuta, todo mundo está fazendo esforço para pagar o equacionamento. Hoje nós estamos pagando qualquer coisa como 10% ou 12% e vai chegar mole nos 20%, no barato. Aí, senhor Sérgio, eu digo, eu se fosse o Mendes faria o mesmo. Eu equacionaria tudo de uma vez. Equacionar por pílula é contar... Isso aí é contar a morte a partir do gato que sobe no telhado. Mas vocês não precisam concordar comigo. Vocês têm que discutir isso. É bom fazer equacionamento por pílula? Então, eu diria para vocês assim, ora, se nós temos um problema que alguém apontou, e se esse relatório diz que é preciso reduzir o custo administrativo, será que isso não estaria casado com uma obviedade? Se eu vou pagar 20% do meu benefício durante 17 anos, será que a administração da FUNCEF não tem que fazer o mesmo esforço? Será mesmo que nós pagamos a conta e ninguém reduz custo administrativo? Então, uma proposta banal que eu ponho a vocês estudarem. A cada centavo que se cobrar do participante, se reduz em despesa. Um dado que vocês talvez não conheçam. A despesa administrativa tinha uma regra, e ela foi mudada pela Previc a pedido da FUNCEF, que não conseguia colocar dentro dos limites os seus gastos. É o que se comenta. Procurem e vocês vão ver que as regras foram mudadas, neste momento, a vincular custo administrativo a patrimônio de fundo, o que é uma loucura.
O custo administrativo é valor absoluto, ele não tem que representar a parcela das reservas. Então, o meu ponto, então, assim, de novo, é adequar preocupação e ação à circunstância. A nossa circunstância hoje é conhecimento. Nós temos que ter conhecimento do problema. Nós não podemos empurrá-lo para debaixo do tapete. Então nós temos que nos armar menos, ouvir as pessoas que se dignam a prestar contas e que continuem assim. Então, o que eu preciso? Eu não preciso necessariamente, e dou minha opinião, de novo, devia ficar com a boca fechada, eu tenho muita dúvida, o Luiz Alberto, que é diretor, infelizmente, do Postales, e agora passando o constrangimento de uma intervenção, coisa a que se sujeita a diretoria atual da FUNCEF, porque o quadro da FUNCEF é de intervenção. Então eu diria para vocês, por que raios nós precisamos de representante executivo? O que nós queremos aqui não é defender A ou B no cargo A ou B. O que nós queremos é que o nosso provento seja pago sem susto. Então, essa é uma discussão que vocês têm que ter. É mesmo importante? É mesmo necessário? É mesmo prudente? Porque eu vou dizer, se você passar a rua, e aí outra bobagem que eu falo às vezes, não adianta a gente falar assim, não tem solução desse problema sem a Caixa e não tem solução da Caixa sem o Tesouro. Então, esses que foram nomeados a FUNCEF são interventores, vamos deixar o nome bem claro, são interventores. Quando a bagunça, e eu não vou chamar de gestão fraudulenta, porque essa tem que ser provada, mas quando a gestão temerária chegou num nível que ninguém aguentava mais, é que botaram interventores. São da Fazenda? São sim. Assim como o Brasil quebrou, e o Ministério da Fazenda está sob intervenção também. É a única área séria de um governo, terminaria em breve, assim, é uma única área séria do governo que tem uma conta para pagar, que somos nós que pagamos em impostos. Pois bem, minha sugestão a vocês, né? Tentem enunciar quais são as maiores angústias, quais são os verdadeiros problemas, e os discutam. Vocês não vão chegar à conclusão hoje, então vamos escolher o próximo tema. Esse tema eu vou enfrentar ouvindo pessoas que são mais qualificadas que eu. Então tá bom, chame a pessoa, discuta abertamente, discuta aí tal coisa. A gente precisa ter menos certezas, nós estamos com muitas certezas sobre coisas que eventualmente a gente não sabe quase nada. Uma delas, dos temas fundamentais, eu peço 2 minutos apenas. Vocês sabem que a portabilidade é um direito. Você pode pegar o seu dinheiro, cair fora, ir para outro lugar. Só que é um direito de araque, porque se você for portar, eu dou os meus números, que eu tenho como provar. A minha reserva matemática era 2 milhões, 1.900.000 e qualquer coisa. Se eu fosse embora ou portar, eu levava 800 mil. Eu quero saber o seguinte, se o Paulo é bom, ele não tem medo de perder recursos. Então, um tema que nós temos que saber é, esse regulamento não deveria ter portabilidade? Porque se vocês acham que a FUNCEF tem que ser gerida, vamos imaginar, por corpo próprio, eu não acho. Por que eu não posso pegar o meu dinheiro e levar para o Itaú? Essa é uma questão que nós temos que discutir. Então, quando eu digo lá, ora, os planos têm que mudar, e me tiraram pedra dizendo entreguista, como é que é isso? Está reconhecendo a redução do benefício? Além de ter um benefício fiscal, explico depois nas perguntas, eu digo para vocês, a portabilidade é a regra de ouro, em que o gestor presta a conta dele. O meu sonho, gente, era que a FUNCEF tivesse cota no valor econômico. Quanto você deu de renda fixa? Ah, dei 80% do mercado, cai fora, põe terceirização. Quanto você deu de renda variável? Ah, eu dei 102. Oh, tá bom. Qual o risco que você tomou? Ah, esse está jóia. Esse eu fico aí. Eu lamentavelmente, poderia prosseguir, mas espero completar com perguntas. Obrigado, gente.